Boa noite! Boa noite! No programa de hoje, o assunto será sobre o plágio fotográfico. Vamos demonstrar como funciona a publicação de fotografias sem autorização, que, de acordo com a lei, é considerada crime. E para você entender melhor, nossa equipe entrevistou o Poder Judiciário e um fotógrafo conhecido na região e que passou por essa situação. A repórter Melissa Linhares esteve conversando com Hans Peter. Confira. Boa noite. Hoje falaremos de um assunto polêmico, plágio fotográfico. E ninguém melhor para falar desse assunto do que o nosso fotógrafo lagiano Hans Peter. Olá, Hans. Olá. Hans, antes de falarmos sobre o assunto, você poderia nos falar um pouco sobre a respeito do seu trabalho, de como construir sua carreira, os seus projetos? Claro. Tudo começou com uma paixão pela fotografia, fotografando através do Fotolog ainda. Comprei uma câmera semi-profissional na época. Comecei a fotografar vários amigos e aí começou a virar uma coisa profissional. O pessoal começou a gostar do nosso trabalho e a gente eu fui fotografando, até que começaram a pedir orçamentos pelo Orkut, o antigo Orkut. Aí eu entrei de estagiário no estúdio fotográfico, no Ricardo Bump. Comecei a diagramar álbuns, entender mais sobre o processo fotográfico, a questão toda da fotografia no estúdio fotográfico. E as coisas começaram a andar, ficar cada vez melhor, eu comecei a aprender cada vez mais, entrei na parte de casamentos. E aí, dia 11 de janeiro de 2010, eu saí do estúdio para seguir uma carreira solo. E aí, no início só montei um site, comecei a fotografar 3 a 4 ensaios por semana, já era um fluxo muito grande, que é mais ou menos o fluxo que eu tenho hoje. Sim. Já no início de carreira, chamei a Larissa Maldânia para fazer cabelo e maquiagem na época, nós crescemos juntos. Ela acabou se tornando mais profissional ainda da maquiagem de cabelo em Palhoça, hoje é uma referência inclusive lá. E eu fiquei só na parte de fotografia, depois chamei outra produtora, como ela foi embora. Sim. E as coisas começaram a crescer, tanto que eu montei um estúdio aqui um ano depois, saí da informalidade, né? E acabou, as coisas só cresceram, só foram pra frente desde então. E realmente o teu sucesso veio após aquele ensaio fotográfico do casamento da Roberta e da Daiane? Na verdade, já veio um pouquinho antes. Ali, na verdade, se tornou um viral do Facebook, o que acabou se tornando um assunto polêmico, exato. Então acabou que isso deu mais visibilidade ao nosso trabalho. Mas a gente já fechava o mesmo número de casamentos, o mesmo número de ensaios, já mesmo antes. Tá, e após todo esse sucesso, tu já sofreu plágio alguma vez? Já percebi que teve já gente copiando parte do nosso estilo fotográfico, mas plágio que ter tido algo judicial ainda não. Não, mas já teve casos de nós trazermos um estilo diferenciado e eu criar um estilo fotográfico através da beleza da paisagem serrana, com gestantes e alguns fotógrafos, ou até um fotógrafo copiar exatamente como a gente fazia. Né? Sim. E tu acha que o plágio ele é mais, digamos assim, ele se expande mais dentro do Brasil ou fora? Tu que já conhece fora do país, tudo? Eu acho que o brasileiro se espelha muito na visão americana ou europeia. Sim. Né? E agora estou sentindo que o europeu e o americano estão copiando as tendências da Coreia do Sul e da China. Se você vê alguns clipes de música pop das sul-coreanas, a maioria dos clipes americanos hoje estão copiando as ideias deles. Eles estão muito a 10 passos à frente dos americanos, eles passaram os americanos em tecnologia nesse ponto. E se você vê lá, nossa, existem milhões e milhões de fãs da música sul-coreana, que é um quesito à parte, assim como tem do rock, como tem, né? E algumas ideias até do clipe da Britney Spears, do Work Beat, se você ver, tem muitas ideias, até ele foi considerado plágio de um clipe, se você ver a ideia inclusive praticamente igual, só que como a cantora sul-coreana não era conhecida aqui no lado de cá, na América e na Europa, eles acharam que poderiam lançar um clipe e não ser acusados de plágio. E acabaram sendo acusados de plágio, enfim, daí eles resolveram o problema entre eles, né? Então tá, seria isso. Obrigada pela presença, obrigada por ter recebido a gente. E voltamos com o Talk Night.
Ainda falando sobre o assunto no âmbito jurídico, o nosso repórter Robson entrevistou o promotor de justiça, que você vê agora. Olá, boa tarde. Hoje vamos conversar com o Dr. Neuri Rafael Krau, da 6ª Promotoria de Justiça. Tudo bom, senhor Neuri? Para o senhor, plágio fotográfico é crime? É crime. É uma violação de direito autoral. E como tal, está composta no artigo 184 do Código Penal, que diz o seguinte, violar direito autoral. Pena. Detenção de 3 meses até 1 ano e multa. Se essa violação de direito autoral consistir também em você ganhar dinheiro, porque ela pode ser uma violação que vai lá implicar em venda ou comercialização, essa pena aumenta para 1 ano e 4, de 1 ano a 4. Né? Essa reprodução, portanto, sendo divulgada, ela sendo comercializada por qualquer meio, implicando receber dinheiro, ou seja, aproveitando a imagem fotográfica de alguma forma de lucro, a pena, portanto, passa a ser 1 ano a 4. Para o senhor, como funcionam os trâmites de um processo de plágio e onde a fotografia se encaixa neste meio? Independentemente de ele ser fotográfico, musical, eventualmente de uma letra de música, não importa. Toda violação de direito autoral, sendo crime, ela é averiguada via inquérito policial. Recomenda-se, portanto, uma investigação prévia. Esse inquérito policial vem para o promotor e o promotor analisa a hipótese de fazer uma denúncia exatamente para buscar o apenamento de quem violou. Quais as sanções aplicáveis para quem viola os direitos autorais? São 2, então. Primeiro, aquela violação de direito autoral sem lucro, que a sanção é 3 meses a 1 ano, e aquela violação de direito autoral onde há lucro, que a pena é 1 ano a 4. O problema todo se resume, portanto, ao objetivo da divulgação daquela fotografia, no caso específico. Né? Mas toda violação de direito autoral, tecnicamente, por ser crime, ela deveria de ser apenada de uma forma até mais drástica do que essa. Porque as penas no Código Penal, reclusão, por exemplo, de 3 meses a 1 ano, é uma pena muito branda. Portanto, acaba geralmente passando até desapercebido, porque numa sociedade que nem a nossa, em que se fala muito de violência, de insegurança, de sensação de impunidade, há de convir que uma pena de 3 meses a 1 ano é uma pena pequena demais. Existe algum órgão que fiscalize as violações na área criminal? Especificamente órgão, não. Porque o artigo 186 do Código Penal prevê que esses crimes serão averiguados mediante queixa-crime. O que é isso? É um pedido formal do autor da fotografia, por exemplo, que teve essa fotografia violada ou que foi utilizada indevidamente sem os créditos. Ele precisa pedir a investigação, ele precisa encaminhar o pedido dele para o delegado e ele precisa também fazer a queixa-crime depois no Poder Judiciário. Ou seja, não cabe ao Ministério Público especificamente fazer a averiguação, nem ao Poder Judiciário, nem a algum órgão específico. Por quê? Porque o Código Penal diz o seguinte, se o autor da fotografia, por exemplo, não for expressamente pedir para o delegado a instauração de um inquérito e depois for efetuar um processo criminal contra quem violou o seu direito autoral, essa ação não vai conseguir. Então o promotor sozinho não consegue fazer isso. E a pessoa que teve o seu direito autoral violado, às vezes até não sabe disso. Especificamente não, porque a pessoa eventualmente não conhece o Código Penal. Aí como é que ela vai saber que o Código disse isso? E se passar o prazo, especificamente, ele não vai conseguir fazer com que a investigação seja feita e depois a ação penal consiga ter um julgamento procedente lá na frente. O resultado disso é que são peculiaridades de uma legislação no Brasil, ela é um pouco arcaica, porque ela, na verdade, foi escrita numa época que não se falava muito sobre direito autoral, e especificamente sobre fotografia, também a nossa legislação ela é muito abrangente e genérica, eu diria até meio lacônica, ou seja, ela não prevê
nem o plágio fotográfico, especificamente dentro da nossa legislação. Então, toda vez que se tiver que fazer uma interpretação sobre plágio, há necessidade de se enquadrar dentro do Código Penal e dentro das falsificações normais dos crimes contra a propriedade intelectual, porque nós não temos uma legislação muito moderna e também não muito específica. Obrigado, Job, pela entrevista e falando sempre na linguagem do povo, né? E antes de encerrar o nosso programa, vamos mostrar uma crônica. Uma boa noite e até o próximo programa. Boa noite! Certo dia, um jovem fotógrafo recebeu a chance de fazer uma fotografia para uma grande empresa. Essa foto precisava envolver a orla da praia, sol e pessoas se divertindo. Porém, se desmotivou ao não conseguir o momento perfeito para o clique. Já sem esperança, em uma madrugada na internet, encontrou uma imagem perfeita, exatamente como o diretor exigia. Pegou a fotografia e levou para a empresa. Chegando lá, após apresentar ao diretor, foi parabenizado e questionado. É sua produção? Confiante, o fotógrafo responde. Claro, todos os detalhes foram pensados por mim. O diretor elogia, guarda a fotografia e se despede. No dia seguinte, o diretor ligou para o jovem para acertar a comissão. Marcaram o local do encontro e, ao chegar lá, ele se depara com um escritório muito fino e o diretor à sua espera, juntamente com um amigo formalmente vestido. Se apresentam e vão direto ao assunto e, ao lado do juiz da comarca, o diretor abre a imagem no seu computador, mostra ao jovem e novamente pergunta: é sua autoria essa fotografia? E o jovem novamente confirma. O juiz, sendo dono da fotografia, se dirige ao jovem e o diz: você está preso por plágio desta fotografia, pois ela é minha. Venha comigo.